Olha, interessante que nós estamos falando isso aqui hoje. Ele reúne porque sozinho fica mais difícil de enfrentar o problema. Então ele reúne e começa a conversar. Conversar o quê? Acerca daquilo que iria acontecer. Acerca daquilo que era uma profecia e iria se cumprir naquele momento. E ao conversar com eles, eles todos tremulosos, Judas levanta após a ceia e sai, porque era dele que viria a traição. E Jesus levanta e vai orar, mas antes de orar, a Bíblia diz que ele faz uma coisa em meio à crise. E sabe o que é? Está escrito que ele canta um hino. Talvez você esteja aqui hoje e só Deus sabe como está o seu coração aqui nessa noite. Talvez você venha aqui querendo ouvir algo de Deus. Talvez você queira ser assistido por Deus, e saiba, Ele te assiste sim. E Ele está aqui para te dizer, ó, não para, é para você continuar, a ordem é para você ir. É por causa dele que nós não paramos. E ele canta o hino e vai orar, e ele vai lá para os Montes das Oliveiras. E ele chega lá, ele leva 3 discípulos com ele, Pedro, Tiago e João. Chega no pé do monte, ele fala para eles, ó, aí é Lucas 23, versículo 40, 22 e 40, que diz assim, ó, eu vou ali orar, mas vocês vigiai e orai aqui, para que a tentação não entre em vós. E ele se aparta deles por um tiro de pedra, que aproximadamente é 20 a 30 metros. E quando ele chega no local da oração, ele dobra o joelho. E a oração dele é a seguinte: Pai, se possível for, livra de mim este cálice, mas que todavia seja feita não a minha, mas a tua vontade. Isso daqui, irmão, não está ligado com a desistência de Jesus da cruz ou de nós. Isso daqui é figura linguística, é etimologia da palavra do que eles viviam na época. Porque junto com isso, viria uma coisa que se chamava retaliação. E sabe o que era? A vituperação daquele condenado. Porque aquilo era vergonhoso, porque era alto público. E o que é isso, irmão Leandro? Eles pegavam aquela pessoa que foi condenada por morte de cruz e vituperavam a sua família. Eles ateavam fogo na casa e queimavam as casas e os portões a fogos. Eles perseguiam os irmãos, colocavam para fora. E aquilo, por Jesus ser filho de Deus, a qual o Pai se glorificava nele e ele se glorificava no Pai, ele pensou, agora vão escandalizar o meu Pai. Então não tem contexto de desistência, mas sim por conta da vituperação que havia ali. E Jesus, preocupado com aquilo, após terminar a sua oração, ele volta. E os seus discípulos estão dormindo, cochilando. E aqui eu costumo dizer que eu não espiritualizo tudo, mas nesse contexto, o campo espiritual estava trabalhando para impedir. Quem de nós aqui já não ajoelhou para orar, falar com Deus, e o cansaço bateu, de forma que nós fechamos os olhos e nos pegamos cochilando? O famoso, conhecido como teto de bronze, que não deixa nós nos conectarmos com Deus, ação maligna, potestade, seta, mortandade. Na medida em que nós estamos falando aqui agora, parece que está tudo correndo como plano normal, natural, mas existe um contexto espiritual. Mas esse contexto espiritual não foi o bastante para impedir de você chegar aqui, abrir a tua boca, levantar as tuas mãos e engrandecer o nome de Jesus Cristo. Não foi e nem será. Por quê? Foi por causa dele que você está aqui nesta noite. Irmãos, é muito interessante isso daqui. Porque quando ele volta e está dormindo, nós estamos falando de um plano espiritual. E para você ver que ele está agindo, de imediato, Judas se aproxima de Jesus. Com quem? Com a guarda, com os sacerdotes, querendo prender Jesus. E Jesus fala para eles, olha aqui, nós estivemos no templo, o tempo todo junto, conversando, e agora vocês vêm comigo a espadas e lanças, como quem vai prender um salteador. E ele repreende Pedro, peraí, vamos lá. E começa aí um plano de salvação, porque é chegada a hora da crucificação de Cristo.
E aí João começa a acompanhar Jesus nessa prisão. E ele sai da casa de Anás, do sacerdote, e vai para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. E chega lá, Jesus sabia que seria um interrogatório longo, que duraria a noite, porque estava muito frio. Estava tão frio que eles acenderam uma fogueira para aquecer o povo que ali se estava naquela ocasião. Pedro, de longe, João por dentro, porque João conhecia a porteira e pediu: abre que eu quero entrar e quero ver. E Pedro, escondido por meio dos arbustos, como um lume da fogueira acende, o porteiro vê ele e fala assim: ei, porventura não é você discípulo deste homem também? E aí ele fala assim: não, não sou eu. E o interrogatório está acontecendo, buscando ocasião para matarem e condenarem Jesus. E daqui a pouquinho, por mais um flash de lume, ela avista Pedro e fala assim: não é possível, ei, é você que é discípulo desse Jesus aí. E ele fala assim: não, não sou. E pela terceira vez quem vê ele é Malco, aquele que ele cortou a orelha. E fala assim: ó, é você sim, e é discípulo de Jesus. E ele fala assim: não sou eu. Daqui a pouquinho, pim, o galo canta. E nessa que o galo canta, acontece três coisas. A primeira, cai-lhes a venda dos olhos de Pedro, acerca da profecia que Jesus tinha feito sobre ele, que ele negaria. A segunda coisa que acontece é a troca de turno, porque já tinha passado a madrugada inteira, e havia assim uma troca de turnos de plantão de soldados. E ali então, com a troca daqueles soldados, retiram João, retiram Pedro, e agora Jesus está sozinho. E a terceira coisa é que quando amanhece, eles tiram toda a cinza do holocausto e colocam uma nova lenha para queimar, para iniciar um novo holocausto. E mal ele sabia que isso tudo contribuía para o plano de salvação. E eles pegam Jesus então, esbofeteiam Jesus, eles gospem em Jesus, escarnecem Jesus e levam Jesus até a presença de Pilatos. E Pilatos, diante daquela grande multidão, ele pega e fala: o que tem eu com este homem? Não tenho nada. E ele manda investigar quem era, porque já tinha ouvido falar. E ele descobre que Jesus nasceu na jurisdição de Herodes. E sabe o que ele faz? Ó, não é comigo esse caso aí, leva lá para Herodes, deixa que ele julgue tal caso. E dizem que os soldados pegam e levam ele até Herodes. Chega em Herodes, sabe o que acontece? Herodes se alegra, não por ver Jesus, mas porque ele falou: era esse daí que estava fazendo um milagre? Que estava fazendo o paralítico andar? Que estava fazendo o cego ver? Que curou a filha de Jairo? É esse daí que levantou o morto, o Lázaro? Era isso daí? E manda ele trocar as vestes, colocando as vestes vergonhosas. E ali começa outro sentido de vituperação, mas agora com a vítima. Começa agora um período de escárnio em público. E ele fala assim: ó, faz o seguinte, Pilatos mandou para cá, né? Nasceu aqui, eu estou dando carta branca para ele, pode fazer o que ele quiser. Porque ambos estavam brigados por conta da política, não se suportavam. E o texto aqui é prova cabal disso, que depois disso, ele diz assim, ó, que andavam brigados politicamente, mas depois dessa ocasião tornaram-se amigos, voltaram a se falar. E manda Jesus para Pilatos, de novo. Quando Jesus chega em Pilatos, aí começa a tortura com Jesus. Pilatos fala assim, ó, flagele ele inteiro. Porque lá no livro de Isaías, diz que o Pai agradava moê-lo. Entenda que não era a morte que tinha poder sobre Jesus, não era o homem que tinha poder sobre Jesus, era porque o Pai agradava moê-lo. Porque tinha um plano para isto, tinha um propósito para isto. Você acha que se Deus quisesse tirar e livrar Jesus, ele não teria livrado? Mas qual o sangue que entraria no lugar de Jesus? O meu e o seu? Que não pode nem se salvar a si mesmo? Tinha que ser um sangue puro, um sangue carmesim, que não tinha mancha, que não tinha mácula, um sangue que podia redimir, um sangue que podia libertar, um sangue que podia curar, um sangue que podia renovar. Era o sangue de Jesus. Ei, entenda, esse flagelo não é o
que eu e você passamos no nosso dia a dia hoje. Coisas que é tão banal e simples. Eu não passei na prova. Tomei uma bronca do pastor, tomei uma bronca do meu trabalho. Irmão, isso não pode te fazer parar. E agora eu vou te dar alguns motivos para que você não pare. Porque este flagelo era acompanhado de chicotes e lanças. Chicote de múltiplas pontas. Com osso de carneiro curvado que servia de anzol para pescar o peixe. E não pensa você que ele batia, cortava e saía. Ele grudava e quando arrancava, deslacerava a carne de Jesus. Mas por ocasião da Páscoa, tinha que se libertar alguém. Então Pilatos vira para a nação e fala assim, hoje vocês sabem, por ocasião da nossa festa, nós temos autoridade para soltar alguém. E ele podia soltar Jesus. Só que ele joga para o povo. E o povo decide fazer uma coisa, olha, entre Barrabás e Jesus, liberta Barrabás. Então automaticamente subentende que eles queriam fazer? Condenar e crucificar Jesus. Mas Pilatos, para não ter problema com isso, porque a mulher dele, Cláudia, tinha sonhado acerca de quem viria, ele simplesmente lava suas mãos, se omitindo, achando que aquilo iria aliviar o fardo de que ele teria que encontrar mais tarde. Então ele lava e entrega para a crucificação. Só para vocês entenderem, o palácio de Antônia, que era no pináculo onde ele estava edificado, até o Gólgota demorava 1 hora. E eles deram a cruz para Jesus ali naquele exato momento do palácio, para carregar durante 1 hora. As pisaduras de Jesus eram cheias de sangue, e ele andava cambaleando, capotando como quem tinha apanhado a noite inteira, no frio, no sofrimento, e as marcas com o sangue de Jesus. Eu não estou querendo aqui radicalizar, eu estou falando dentro de um contexto bíblico, para que você entenda, para que você não pare, para que você veja o tamanho da grandeza e da força do seu Deus. Não pare. Você pensa que foi fácil para Jesus? Quando ele estava orando lá no Monte das Oliveiras, teve que um anjo lá encorajá-lo, porque o fardo era muito pesado. Para que o meu jugo e o seu jugo fosse leve, ele colocou sobre os seus ombros as nossas transgressões. E começou a suar. E as glândulas começaram a abrir, e ele começou a sangrar junto do suor, e escorria pelo chão, está escrito. Olha que coisa, esse fenômeno tem um nome. E o nome desse problema só acontece quando a pessoa ela é exposta a um grau de saturação muito grande, de estresse psicológico pós-traumático, de que ela se submete a uma situação de pânico que não tem precedente. Você pensa que é fácil andar nos passos que Jesus andou, sobre as suas pisaduras hoje, do outro lado da cruz, que para a gente a cruz é sinônimo de bandeira, porque ele foi erguido naquela cruz, não foi como perdedor, mas se erguido como um sinônimo de bandeira, porque no nome dele nós alvoraremos a bandeira da vitória. O que o mundo vê como sofrimento, eu e você vemos como a bandeira da nossa vitória, que é Cristo Jesus. E Paulo sacramenta isso, sabe o que ele fala? Acharam que era a morte que ia vencer? Então aonde está a morte, o seu agulhão? Aonde está, inferno, a sua vitória? Trajada foi, inferno, a sua vitória, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é vitorioso. Você chegou aqui porque Jesus te comprou com sangue precioso. E se não tem motivo para você adorar, e se não tem motivo para você cantar, hoje aqui existe um bom motivo. As marcas de sangue das suas pisaduras são as mesmas que te saram, são as mesmas que te curam e que te farão andar entre pastos verdejantes. E aí se cumpre. 3 horas da tarde, aproximadamente 3 horas da tarde, o céu começa a escurecer, o céu se converte em trevas. Jesus já não estava aguentando, por conta de hoje nós temos estudos clínicos para dizer isso, do sufocamento que ele estava passando por conta daquela crucificação, porque deslocavam os ombros e a glote descia e não conseguia respirar.
Só que Jesus ele estava com um pensamento. E ele queria externar esse pensamento. Aí olha só para você ver o Deus que você serve. Ele, tomado por uma força, se ergue naquela cruz, toma fôlego, oxigena o cérebro e aí ele lança: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. Poderia ali no ato de condenação de cruz, pelo meu teu pecado condenar, mas não. Pediu a salvação e o perdão. Irmão, libera esse perdão, porque Jesus liberou por você. E ele disse para os apóstolos: eu vou, mas vocês ficam e perdoa, porque aquele que perdoar será perdoado, e o que não perdoar não será perdoado. Da mesma medida. E quando ele suspira, as horas vão se passando, aquele conglomerado de gente. E quem sabe, né, estava ali também o próprio Lázaro, que foi ressuscitado, Jairo e a sua filha, estava ali aquele coxo, os cegos, porque a cidade de Cafarnaum era pequena, embora tinha 3.000 habitantes. Quando acontecia um fenômeno como esse, com alguém tão popular como era Jesus Cristo, por causa das suas curas milagrosas, dos seus fazeres e da palavra que ele liberava sobre as pessoas e trazia vida, ele era muito popular. E quem sabe não estavam todos eles ali. Só que nenhum deles poderia livrar Jesus da morte. Nem a morte, irmão, podia matar Jesus. Sabe por quê? Porque quando dá 3 horas da tarde aproximadamente, ele dá um grito. E o grito é: Pai, está consumado. Eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. E agora eu vou contextualizar. Agora 2 campos começam a acontecer. Olha que coisa formidável, irmão. Para que eu e você estivéssemos aqui hoje, olha só. Nesse exato momento, o véu do templo, que tinha 30 centímetros, se rasga. Mas não rasga para Jesus sair, rasga para mim e para você entrar. E olha que coisa maravilhosa. Aqui em fora está acontecendo uma coisa que a Bíblia relata. O céu se converte em treva. O temor começa a tomar conta daquele povo, e o temor, e daqui a pouquinho começa a levantar gente, porque aqueles que dormiam no Senhor se levantaram. E Jesus estava onde agora? Agora ele vai lá. Lá onde, irmão Leandro? Agora ele vai lá no inferno. Ele vai lá no inferno, sabe para quê? Para levar cativo ao cativeiro, para os que estavam condenados antes dele, e para também os que estavam no seio de Abraão. Por isso que ele falou para o ladrão da cruz, Dimas, fala assim: ô Dimas, se preocupa não, que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Por quê? Ali era a abertura do paraíso, a qual eu e você fomos escolhidos, não chamados, mas escolhidos para estar. E olha que coisa interessante, 2 coisas acontecendo, uma no campo terreno e uma no campo espiritual. Aqui, os que eram crentes se alegrando e engrandecendo o nome do Senhor, ainda que com pavor, mas falando assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E do outro lado, imagina, do outro lado, aquela reunião. Aí ele chega lá, já tinha morrido Moisés, já tinha morrido Abraão, já tinha morrido Isaac, já tinha morrido Jacó. E o povo, no seio de Abraão, falando assim: está aí transformado. Olha para quem nós viemos aí, está aí transformado. Aí ele aí, Ei, fala, aí Lázaro fala: esse aí, era nosso amigo, caminhava lado a lado. Aí os outros que estavam lá falaram: ei, esse daí abriu o mar vermelho e foi para mim. Você não viu como é que foi? Foi a mão dele que estava lá. Você imagina esse diálogo acontecendo em 2 campos, um espiritual e um terreno. Só que daí, nós ouvimos falar tanto de pedra hoje, que nós vamos falar dela agora. Havia uma pedra que cobria o sepulcro, sim ou não? Essa pedra, ela cobria o sepulcro. Quando Maria chega no sepulcro, essa pedra já foi removida e não está mais lá. E aí Maria fica apavorada. Por que ela fica apavorada? Roubaram o corpo dele e ela estava cheia de mirra, cheia de perfume, cheia de coisa, porque tinha que ressuscitar Jesus conforme a profecia do livro de Oséias. Tinha que ser perfumado, tinha que ser... Ela fala: ei, aparece um jardineiro lá. E fala assim: ei mulher, por que choras? E por que o procura dentre os mortos? Não sabes tu que este ressuscitou? E vive eternamente? E vivo está?
Aí ela fala assim: reconheça essa voz. É você, Jesus? Aí ela corre para tocar. Ele fala assim: opa, não toca em mim não, que ainda eu não fui glorificado. Espera um pouquinho, você transformado já eu volto para cá. Para o plano terreno e nós vamos conversar. Vai lá e avisa Pedro. Essa mulher sai como uma louca, desesperada. E corre para cá, e corre para lá. E vai, e chega lá, ela fala assim: eu tenho uma história para contar para vocês. Todo mundo cabisbaixo, desacreditado. Ela fala assim: ó, hoje alegre-se no Senhor, porque eu vi o Senhor, Ele ressuscitou e vivo está. Não para, não desista. Pode parecer que é o fim, pode parecer que a tumba foi fechada e não tem luz, mas Ele te alcançou. Você não é chamado qualquer, mas você é um escolhido de Deus, e por isso está aqui nesta noite. Não para, é por causa dele que nós estamos aqui, é por causa desse Cristo ressurreto. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja que é cristocêntrica. Aqui todos os domingos, todas as quarta-feiras é pregado o amor de Cristo, a sua ressurreição, o seu plano de salvação, e eu dou glória a Deus por isso. E isso é um dos pilares que cativam a gente de caminhar, de andar na presença dEle, ainda que esteja difícil. Louve e exalte o nome do Senhor, ó Sião, porque a terra que vos preparei, não é aqui. Irmãos, todos nós queremos ter uma vida repleta de coisas boas, e quem não tem, e quem não quer ter, e não é ruim? Claro que não. Recentemente eu tive uma bênção na minha vida, vindo de muitos anos e muitos anos fragmentados. Falei para o pastor, não sabia nem como eu cheguei aqui, porque era uma dificuldade imensa, uma em cima da outra, e a gente é um pouco mais reprimido e não conta isso para ninguém, porque a gente tem esse negócio de se isolar. Mas foi dito aqui: ei, procura alguém, conversa. A igreja é unidade. Uma vez eu vi um dos exemplos mais bonitos de unidade, contado pela Michelle aqui. Ela falou: você vai no mercado, escuta isso, irmão, e você vai escolher uma batata. Aí você sabe qual batata é maior, qual batata é menor, qual é mais gordinha, qual é mais magrinha, a mais feinha, a mais bonitinha. Agora, faz um processo de fervura nessa batata. E depois você esmaga essa batata, esmaga, até ela virar um purê. E tenta identificar uma para você ver se vai conseguir. Não vai. E assim somos nós, irmãos. Nós somos lapidados a fogo. Nós fomos moídos com Ele, mas através deles nós fomos sarados. Nós fomos limpos e purificados, comprados com o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, o sangue da aliança eterna, a qual tinha rompido de Abraão, mas veio uma nova no Novo Testamento, para assegurar eu a você que nós teremos uma vida eterna com Ele. Às vezes, eu tenho uma impressão de que a gente se apegou aqui. A gente quer ficar aqui, a gente quer permanecer aqui, mas aqui não é o nosso lugar de destino, irmão. Aqui nós somos itinerantes, é o nosso lugar de passagem. Por aqui nós estamos de passagem. Isso daqui para nós é chamado pela Bíblia como eternidade. Sabe por quê? Porque a nossa alma anseia estar perto dele, por não poder estar a hora que quer, torna-se uma eternidade. Mas haverá o dia que nós passaremos dessa eternidade para aquela eternidade. E lá nós teremos um corpo espiritual, um corpo cheio de energia divina, transformado como dos anjos. E cantaremos: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos, coloque-se de pé, no nome de Jesus. Vou pedir para os irmãos do louvor. Enquanto os irmãos do louvor se preparam, a gente vai fazer um apelo para você que ainda não aceitou Jesus, e para você que encontra-se desviado, afastado, porque desviado é o inimigo que não pode mais voltar por esse caminho, mas nós podemos voltar, porque o Pai nos deu acesso. Então você que está afastado do caminho do Senhor,
Eu vou fazer um apelo a você e quem não aceitou ainda para o aceitar. Tem alguém aqui nesta noite, a igreja, fecha os olhos e ora ao Senhor. Lembra do plano espiritual. Não vamos deixar que esse teto de bronze rompa o nosso contato, o nosso elo com Deus. Mas tem alguém aqui nesta noite que está afastado e queira voltar para os braços do Senhor, ou que não aceitou Jesus ainda e queira aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém aqui nesta noite? Nós estamos em tudo cristãos aqui nesta noite, né? Dou glória a Deus por isso. Dou glória a Deus por isso. Aqui é um dia que o Senhor separou para falar com os salvos. E que salvos estão, e que salvos permanecerão. E agora, já que nós não temos ninguém, eu quero que você, coloque a mão no seu coração. E agora eu quero que você reflita no que será cantado aqui. Porque é por causa de Jesus que você chegou aqui. Se fosse por nós, certamente nós não teríamos forças. E se nós dessemos um passo só por nossa conta, irmãos, certamente cairíamos. Mas a mão do Senhor está estendida ao nosso favor, para que possa nos abençoar. Então eu quero que você nesta noite faça aí um particular com Deus, seja para conserto, seja para despertar, seja para não parar, mas continuar caminhando. Aquilo que Deus colocou na tua mente agora, nós iremos orar, e você faça esse propósito aí com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor.